Bom dia, boa tarde, boa noite, na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados ouvintes da Palavra de Deus, irmãos, mais uma vez estamos aqui na presença do Eterno. Eu cá sou José Modesto, vosso irmão em Cristo Jesus. Esse é o canal Som de Muitas Águas. Hoje vamos falar da nossa pastora Ayala. Vamos observar como ela está hoje, nesses dias. Essa é a pastora Ayala, bastante conhecida já nas redes sociais, na internet. Ela, segundo ela, é pastora não sei de quem, como ela recebeu esse título, quem o consagrou. Tudo bem, isso não vem ao caso. Desde já eu quero adiantar, por favor, eu cá não tenho nada contra a pessoa dela, contra a sua alma. Pelo contrário, oro por ela. Mas o que ela está a praticar, o rumo que ela está a levar a sua vida, é um rumo meio duvidoso. Eu fico agora um pouco duvidoso de quem ela está servindo. Será que realmente ela está servindo a Deus ou ao inimigo das nossas almas? Porque o que ela está fazendo com a sua aparência é contestável. Não podemos negar isto. Mas eu quero ler um trecho da palavra do Senhor. Aí está a foto dela. Vamos ler um trecho da Bíblia que se encontra em 1 Timóteo, no capítulo 4, o primeiro versículo a seguir. E depois eu vou contar um pequeno testemunho que aconteceu comigo quando eu ainda era criança. Um sonho, mas que eu considero como um testemunho, que aconteceu com frequência num período da minha vida. Vamos lá? Você já apanhou a sua Bíblia? Já apanhou? Então você apanha a sua Bíblia e nós vamos ler ela aqui nessa passagem. O capítulo 4 de 1 Timóteo, assim está escrito: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia dos homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Amém? Viste só, Igreja de Deus. Aqui está a foto da pastora Ayala. Como ela está hoje? Quem conhece a história desta mulher na internet sabe que quando ela se converteu, ela não estava com esta aparência. Ela tinha poucas tatuagens, algumas, mas após ela se converter, até tem um vídeo aí, ela falando que ela fez aquilo até ela, naquele período da ignorância e tal, mas que agora, pela fala dela, ela prometeu parar, mas não conseguiu. E agora me parece que ela desbandaiou de vez, até sua língua, ela fez uma operação na sua própria língua. Meus amados irmãos, é muito triste para uma pessoa que conhece a Cristo, segundo ela, conheceu os dons do Espírito Santo e agora resolve viver nesta aparência. Não está contente com aquilo que Deus o deu, com a sua beleza, que toda pessoa, seja homem ou mulher, tem a sua beleza, tem a sua aparência própria, tem a sua aparência única. Deus é poderoso, Ele fez cada pessoa com a sua aparência, sua fala, suas digitais única. Não é maravilhoso? Cada um de nós somos únicos. Ninguém substitui ninguém. Há um provérbio na terra que é uma mentira, que muitos falam que ninguém é insubstituível. Jamais uma pessoa vai substituir outra pessoa. Ela pode dar continuidade em trabalhos que aquela outra pessoa fazia, mas substituir a pessoa é impossível. Cada pessoa tem a sua própria aparência, seu próprio DNA, sua própria digital e a sua própria voz.
Deus é poderoso, criou cada um com a sua própria identidade. Mas o que acontece, nós podemos notar que essa mulher não está contente com a identidade, com a aparência que Deus o deu. Portanto, ela resolveu mudar. E o pior é que mudar para pior. Sim, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou contar um pequeno testemunho que aconteceu comigo. Quando eu tinha 4 anos de idade, por volta do ano de 66, eu passei, meus irmãos, num determinado dia, a sonhar à noite, o mesmo sonho repetidamente. Minha mãe era católica, minha mãe faleceu no ano de 73, em março de 73, ainda nova. Mas nesse período, desse sonho que aconteceu comigo, minha mãe ainda era viva, ela era muito católica. Ela era aquela mulher, aquela católica, que todos os dias, 18 horas, rezava o Pai Nosso, o Terço e as Ave Maria todas. Ela era praticante de verdade. Então, nesse período, eu passei a sonhar. Como era este sonho? O sonho, sabemos que quando a gente vai dormir, a gente inicia a sonhar qualquer coisa. Mas sempre é um período da noite, do nosso sono, que a gente repete um sonho, às vezes, várias vezes. No meu caso, era todos os dias. Iniciava a sonhar qualquer coisa. De repente, chegava naquela etapa do sonho, onde eu sentia muito medo. E eu, minha mãe, meu pai, meus irmãos e mais os vizinhos andando em uma estrada. O sonho, esse quadro do sonho era dessa forma. E eu atrás deles. Eu era o último da fila. Naquela estrada de fazenda, estrada da roça, bem estreitinha, no meio pasto. Quem já viveu na roça sabe do que eu estou a falar. E nós ia andando. Quando chegava em um determinado período, no local, aparecia um ser que eu não via ele me pegava e começava a me puxar para trás. Ali o desespero era terrível que eu passava naquele momento. Eu começava a gritar por socorro, gritava a minha mãe, meu pai, me socorre por favor. Ninguém me ouvia, ninguém olhava para trás. Era uma coisa terrível. E eu segurava nos capim, nas moitas de mato, eu abraçava com aqueles pau da mata, mas não conseguia, sair arrancando, quebrando tudo, até que eu me cansava, o meu físico, e aí eu soltava. Quando eu soltava as mãos de tudo, de qualquer coisa que eu conseguia, procurava para segurar ali, aí eu caía dentro de um buraco, descia, tipo, caindo mesmo, um buraco muito fundo. O vento chegava a soprar no meu ouvido. Quando eu chegava no final deste buraco, deparava dentro de uma casa de farinha. Quem não sabe o que é casa de farinha, eu vou contá-lo. Isso é no nosso dialeto ali, na região onde eu fui criado. Casa de farinha, o que é isso? É uma fábrica de fabricar farinha. Todos que é do meu tempo, que viveu na roça, sabem do que eu estou a falar. A casa de farinha é um prédio onde tem ali as máquinas que nós conseguimos produzir a farinha, o beiju, a tapioca, a carimã. É coisa linda, né? A roça, a vida da roça, da terra, é muito bom. Eu gosto muito. Então, quando eu caía ali dentro, aquelas máquinas todas se transformavam em um bicho. Na casa de farinha tem aquela roda, uma roda gigante, uma roda giratória, onde fica um homem de um lado e outro do outro, com uma manivela de ferro que é ligado naquela roda. Naquela roda tem um veio, que é uma corda, que sai dela para o bulinete menor, que é o bulinete, onde tem um rolo de madeira pequeno, com a serrilha, aparentando uma serra de serrar ferro, a qual que você consegue ralar a mandioca. Então fica 2 homens naquela roda, um à esquerda e outro à direita, movimentando as manivelas, e aquele veio, a corda, gira com alta velocidade aquele bulinete menor, e fica uma pessoa lá, uma mulher, ou seja, um homem, colocando as raízes, e elas vão sendo raladas, se transformam em a massa, por aí vai. Após fazer isto, coloca na prensa. A prensa é uma caixa, o qual é uma caixa que é colocada aquela massa molhada, e com a base de um cabo de aço, vamos imprensando aquela massa
calculando ela para ela enxugar. É um processo e tanto, viu? Mas é maravilhoso. Então, existe a roda, o molinete, a prensa e o forno. São os itens, são as máquinas que acompanham uma casa de farinha. Uma casa de farinha básica. Então, quando eu caí ali dentro, todas aquelas máquinas se transformavam em um bicho. A roda, que com a manivela, se transformava em uma cara de cavalo saindo fogo pela boca. O molinete se transformava em uma cara cheia de desenho, exatamente parecido, igual o rosto desta mulher. Quando eu vi esta mulher, eu me lembrei exatamente daquele dia. E a prensa, entre os morangos, onde fica o cabo de aço e a prensa, se transformava em um bicho comprido, talvez parecendo uma famosa serpente ou um dragão. Então, meus irmãos, era uma aflição terrível. Aí eu pedia socorro, aí após isso eu acordava. Isto durou vários dias. Chegou um determinado tempo que eu não conseguia mais dormir. Ainda criança, já não tinha mais sono, com medo. Eu chamei minha mamãe e contei para ela qual foi a atitude da minha mãe. Ela disse: meu filho, a partir de hoje, antes de você dormir, você vai rezar o Pai Nosso. Vou te ensinar ele aqui. Ela passou a me ensinar por completo o Pai Nosso. A oração que Jesus nos ensinou. E por incrível que pareça, para a glória de Deus, quando eu ia dormir, ela se preocupava: reza o Pai Nosso, meu filho. Eu comecei a rezar o Pai Nosso, no popular como falam os católicos. Vocês creiam que logo logo aquele sonho desapareceu. O poder da oração. Então, quando eu vi esta mulher, nesta aparência, eu lembrei daquele dia. O rosto dela está igualzinho à aparência daquele molinete quando se transformava em um bicho. Não estou aqui a falar que era um bicho, não, por favor. Mas em que direção está tomando esta criatura? O que esta mulher está fazendo com a sua aparência? A imagem e semelhança do Altíssimo. Será que ela acha que Deus tem essa imagem? Esta aparência? Não, amada irmã. Pelo amor de Deus. O que está acontecendo com você? Onde está a tua inteligência, a sua sabedoria? O que você fez com aquilo que Deus te deu, sua aparência tão linda? Você é a única, mas olha o que você está transformando com a sua aparência. Deus é poderoso. Ele nos fez assim. Por que vamos mudar agora? Não há necessidade disto. Então, meus amados irmãos, o que está acontecendo com a humanidade? Já estamos no tempo do fim. Estamos sim realmente no tempo do fim. Sabe? Você que ainda não aceitou a Cristo, não perda mais tempo. Jesus está às portas. As mazelas da vida, a promiscuidade, o pecado, o aborrecer a Deus está veemente em alta escala. Precisamos de nos converter de fato. Eu vou te dar um conselho: tenha bastante cuidado, porque Satanás ele é sutil, ele tem muito tempo suficiente para poder planejar, arquitetar um plano para enganar você. Tenha bastante cuidado. Após ele caracterizar a sua mente, é difícil de você voltar atrás. Amado irmão, vigia, vigia. O adversário das nossas almas, ele não brinca. Ele está fazendo de tudo para nos enganar. Olha só o que ele está fazendo com esta mulher. Você vai me dizer que isto é o Espírito Santo? Não, não é não. Não pode ser. Porque ela está destruindo o templo, a morada de Deus, do Altíssimo, que é o nosso corpo. Ela própria está destruindo. Então isso pode custar bastante na vida desta mulher. Certo, amados irmãos? Vamos orar por ela. De repente ela resolve deixar essa prática para trás e assim
O nosso Deus tem misericórdia dela e de tantos outros, porque está ficando difícil. Vocês entenderam o sonho? O meu testemunho? Pois é. Minha saudosa mamãe me ensinou a orar o Pai de Nosso e Deus me livrou daquele terrível sonho. Para mim é um testemunho. Sempre que eu me lembro, que eu vejo essa mulher, eu me lembro daquelas imagens que apareciam no sonho. São coisas terríveis. Não estou aqui a falar que ela é bicho nem Satanás. Não. Estou a falar o rumo que ela está a tomar da sua vida. É muito triste, meus irmãos. Nós que temos o Espírito de Deus, que já recebemos os dons do Altíssimo, sabemos a nossa responsabilidade agora. E andar com Deus é bem melhor. Andar com Cristo é melhor. Não é, meus irmãos? É bastante gratificante hoje eu poder falar: Jesus é o meu Salvador e é o seu também. É só você crer e andar pela sua palavra. Amém? Esse é o assunto de hoje. Que Deus abençoe todos vocês. Vocês que vão assistir esse vídeo, que vão deixar like, que vão deixar comentário. Deus abençoe vocês. Família brasileira, vamos orar, porque o fim está próximo. Logo Jesus vem e não tardará. Ficam todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.